Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 6, do verso 45 ao verso 50, que vai nos dizer o seguinte: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E estava já a ponto de passar por eles quando o viram, andando sobre o mar. Pensaram que era um fantasma, então gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. O tema dessa mensagem é Ele te viu. E sabe, o que Jesus vai nos falar aqui, o que essa passagem vai nos falar aqui, é que Jesus manda os discípulos subirem no barco e ir adiante do mar para atravessar para o outro lado, para chegar em Betsaida. E nós vemos que Jesus não vai com eles. Jesus pede para eles irem na frente enquanto Jesus despede a multidão. Mas nós vemos em seguida que Jesus, quando despede a multidão, não vai ao encontro deles. Jesus sobe para orar. Então, Jesus não foi no exato momento. Acredito que os discípulos ficaram lá esperando. Cadê Jesus? É só despedir a multidão. Mas nós vemos que Jesus, quando despede a multidão, ele sobe para orar. Sobe o monte para orar. Então, e aqui vai dizer no verso 47, que ao anoitecer o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Então, os discípulos já tinham remado bastante. Jesus já tinha passado muito tempo no monte orando. E os discípulos já estavam no meio do caminho, no meio do trajeto. Mas a Bíblia vai dizer no verso 48, e ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Então Jesus estava lá em cima orando, e quando de repente ele para, já anoitecendo. Eu posso imaginar aqui, como se eu estivesse lá naquele momento, os discípulos passaram o final da tarde toda remando para atravessar para o outro lado. E Jesus subiu a fim de orar. E quando Jesus terminou sua oração, ele viu os discípulos lá no meio do caminho, no meio do mar, remando, lutando, porque o vento era contrário. Então os discípulos estavam no meio do caminho e uma tempestade se formou ao redor deles. Então não tinham o que fazer. O certo era continuar remando, o certo era continuar lutando, porque não se via mais o lugar de onde saiu e também não se via o lugar onde iria chegar. Eles estavam no meio do mar. Eles não viam nenhuma terra distante. Eles não viam nada, eles estavam no meio de uma tempestade se formou. E a Bíblia vai dizer que Jesus os viu remando com dificuldade, porque o vento era contra eles. Então eles tentavam remar, eles tentavam lutar, mas o vento era contrário, as ondas agitavam, batiam sobre eles. E o que eu acho muito engraçado disso, e o que eu acho fascinante e extraordinário, é que Jesus viu eles. E muitas vezes é assim na nossa vida. Nós recebemos uma missão de Jesus. Nós recebemos um propósito. Os dos discípulos foram atravessar para o outro lado. E nós estamos caminhando, nós estamos seguindo a palavra de Jesus sobre nós. E quando chegamos no meio do caminho, no meio do trajeto, algum problema aparece. A tempestade nos cerca, a tempestade surge em nossas vidas. Mas, meu lindo, tenha isso no seu coração. Não é que nós não estamos vendo Jesus, que Jesus não está nos vendo.
Aqui vai dizer no verso 48, parte A, que Jesus os viu remando com força, remando com dificuldade, porque o vento era contrário. Mas não vai dizer que os discípulos viram Jesus. Então Jesus está lá em cima do monte, Jesus está vendo eles, mas os discípulos não estão vendo Jesus. Meu lindo, você pode estar passando por uma dificuldade, você pode estar passando por uma provação, mas tenha essa certeza, Jesus está vendo você, Jesus está vendo você remando, você dizendo eu não aguento mais, você dizendo Jesus, cadê você? Porque eu estou enfrentando isso sozinho. Jesus está dizendo para você, eu estou te vendo, eu estou contemplando o teu caminhar, eu estou vendo a tua trajetória. Ei, meu lindo, não pense que você está sozinho, não pense que Jesus não está te vendo, Ele está lá em cima, Ele está vendo você, Ele está vendo você lutando bravamente contra essa tempestade, está vendo você lutando dia após dia para vencer esse problema. Então tira esse pensamento da sua cabeça, Ele está vendo você. Foi isso que a Bíblia vai nos dizer aqui no livro de Marcos, que Jesus viu os discípulos. Mas a Bíblia não vai dizer que quando Jesus viu os discípulos remando com dificuldade contra a tempestade, contra o problema, Ele não foi no exato momento socorrer. A Bíblia vai dizer que na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Sabe, o que eu trago para você hoje nessa mensagem é que continue remando. Não pare. Jesus te viu, Ele não pode estar indo no momento que Ele te viu. Ele não pode estar indo agora, neste momento, mas tenha certeza que vai valer a pena continuar firme, que vai valer a pena continuar remando, que vai valer a pena continuar lutando. Porque se os discípulos tivessem desistido, porque se os discípulos tivessem parado de remar, parado de lutar contra a tempestade, eles não viveriam um dia extraordinário em suas vidas. Jesus deixou um legado para eles e você vai entender isso. Então os discípulos não desistiram, não pararam de remar, continuaram lutando. E a Bíblia vai dizer aqui no parte B do verso 48, Jesus, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Então, quando os discípulos continuaram remando, quando os discípulos continuaram lutando, quando os discípulos não desistiram, eles viveram algo extraordinário. Na alta madrugada, Jesus desceu do monte e foi sobre as águas ao encontro dele. Ei, meu lindo, quando continuamos, quando não desistimos, vivemos algo extraordinário em nossa história. Quando não desistimos, porque o problema parece ser maior, devemos lembrar que temos um Deus ao nosso favor, que temos um Deus maior que tudo, que temos um Deus que só tem pensamentos de bens e não de mal para conosco. Então, meu lindo, não desiste. Se você perseverar, você viverá dias bons. Se você perseverar, você viverá milagres. Se você perseverar, você viverá o extraordinário de Deus para a sua vida. Então guarda essa palavra no teu coração. Jesus te viu, então não desista, continua remando, continua lutando, porque o extraordinário de Deus vai chegar na tua vida, porque Jesus vai chegar andando sobre o mar no teu barquinho que está sendo assolado pela tempestade. É isso que Jesus quer falar para o teu coração, meu lindo. Eu te vejo. Eu te vejo no dia de angústia, eu te vejo no dia de aflição, eu te vejo você lutando, eu te vejo quando ninguém te vê. Eu te vejo você chorando amargamente. Eu te vejo você lutando, eu te vejo você clamando a mim, falando, eu não aguento mais, não dá mais, eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimos para continuar lutando, eu não tenho mais fôlego para continuar vivendo. Ei, meu lindo, tira esse pensamento de você, da sua cabeça. Lembre-se que Jesus te viu como Ele viu os discípulos. Ele está indo ao teu encontro. Não pode ser no nosso tempo, mas sabemos que o tempo dele é bom, que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Tenha isso no seu coração, tenha essa certeza. E nós vamos ver no verso 50. No verso 40, que quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas na parte B do verso 50 vai dizer, mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenho medo. É isso que Jesus quer dizer para você, meu lindo, nesta noite. Coragem, não tenha medo, sou eu.
Eu estou te vendo, eu estou contemplando o teu caminhar, eu estou contemplando a tua entrada, eu estou contemplando o teu caminho. Ei, continua firme, persevere, não desiste. Se nós perseverarmos, viveremos o extraordinário de Deus. Se nós continuarmos no caminho, se nós continuarmos no propósito dele para nossas vidas, nós viveremos o extraordinário. Se os discípulos tivessem desistido neste momento, eles não viveriam milagres em suas vidas, eles não viveriam o extraordinário de Deus para suas vidas. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha colocado isso na sua mente, que Deus te viu e Ele contempla o teu caminhar.